Fala pessoal, vamos falar de ações que nunca te deixaram na mão, sempre pagaram bons dividendos, mas será que se você tivesse investido de 2017 até 2022, você receberia um bom dividendo e teria uma boa valorização de capital? Eu vou mostrar para vocês esse mito que o preço das ações não importa. Então eu vou mostrar quanto que você teria investido R$ 1.000 por mês durante 5 anos em Taesa, em Banco do Brasil, em BB Seguridade, na Klabin, na Itaúsa e em Banco ABC. Então eu peguei o Banco ABC como a primeira ação. Ele sempre paga dividendos muito justos e constantes, sempre por volta de 6, 7, 8%, além de ser uma small cap e um banco abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, ou seja, ainda tem desconto. Negocia também num PL próximo de 5, ou seja, rapidamente você recupera o valor investido. O retorno dele em 10 anos foi 166%, já a rentabilidade real foi 48,91%, descontando a inflação. E esse banco ele segue todos os requisitos do investidor buy and hold, ou seja, é uma empresa com mais de 5 anos de bolsa, ela teve lucro nos últimos 5 anos, tem um ROI acima de 10%, um retorno sobre o capital investido, teve um crescimento de receita nos últimos 5 anos, tem uma liquidez diária das suas ações de 2 milhões por dia, ela nunca deu prejuízo, paga mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos, tem uma dívida menor que o seu patrimônio, cresceu seus lucros nos últimos 5 anos e é uma empresa bem avaliada pelos investidores. Então, seu dividendo yield médio em 5 anos está em torno de 6,14%, sendo que o dividendo atual é 8,3%. Além de ser uma small cap que tem grande potencial de crescimento. Então, se você tivesse investido de janeiro de 2017 até janeiro de 2022, com investimento inicial de praticamente R$ 1.000 e aportes mensais de R$ 1.000 também, você teria acumulado quase 4.300 ações. E essas ações hoje te dariam um patrimônio de R$ 80 mil e só de dividendos no ano de 2022 inteiro você teria recebido R$ 6.000, ou seja, um pouco mais de R$ 500 por mês. E agora em 2023 até agosto, teria recebido quase R$ 3.600 de dividendos. Então, obviamente, é um banco que não paga dividendos absurdos de altos, porém são dividendos constantes. E é um banco com bom potencial de crescimento, já que o seu foco é em médias e grandes empresas da sua carteira de crédito. Então não sofre com tanta inadimplência como o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil e por aí vai. A outra empresa que não tem como deixar de fora é a Itaúsa, uma das empresas com maior número de investidores aqui no Brasil e sempre paga um dividend yield bem modesto. Hoje está num preço sobre valor patrimonial de 1,2 e num PL de quase 7. Seu retorno em 10 anos foi 170%, com um retorno real de 50,39%. Então no checklist do investidor buy and hold, não foi cumprido esse requisito que a empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos e nem crescimento de lucros. Então ela deu uma estagnada, até porque ela está cessando um pouco seu pagamento de dividendos para um crescimento maior no futuro, assim como disse o seu CEO. Seu dividendo yield médio em 5 anos foi 8,37%. Já o dividendo yield atual é 6,4%. Então, se você tivesse investido R$ 1.000 por mês durante 5 anos, você teria quase 6.800 ações. E você teria um patrimônio de R$ 63 mil aproximadamente. Então, praticamente não teve crescimento de capital, porque é uma empresa que andou de lado por muito tempo. Ela não cresceu muito seus lucros e, com isso, sua cotação também não acompanhou. Sendo que em 2022 você teria recebido R$ 4.335 de dividendos, quase R$ 400 por mês. E em 2023 até agosto teria recebido R$ 2.133. Então, levando em consideração a empresa anterior, não foi um bom investimento Itaúsa nos últimos 5 anos. A outra empresa que não tem como deixar de fora é a queridinha da Bolsa de Valores e sempre quando aparece em algum vídeo, pega muitas visualizações. É a Klabin, empresa que exporta celulose, também fabrica papéis e embalagens. Então o seu preço sobre o valor patrimonial está em 2,1 e o seu PL próximo de 6. Então é um PL bom e um preço sobre valor patrimonial aceitável com base nas médias históricas. Seu retorno em 10 anos com a Klabin seria quase 180%, com um retorno real de 55% em 10 anos. Já na parte do checklist do investidor, nos últimos 5 anos, se for pegar os trimestres, ela não teve lucro, então ela já deu prejuízo no ano fiscal e não tem uma dívida menor que o patrimônio. Então ela sempre foi uma empresa endividada, é característica do segmento. Mas com base nos últimos dados trimestrais, ela vem reduzindo a sua dívida e com um foco na desalavancagem. Então investindo R$ 1.000 por mês de 2017 até 2022, você teria 18.792 ações, um patrimônio hoje de quase R$ 84 mil e teria recebido em 2022 R$ 5.674 de dividendos. Já em 2023 até agosto,
teria recebido R$ 3.421. Então, uma empresa com retorno bem mediano nos últimos 5 anos, mesma coisa que Banco ABC praticamente, com um pouco mais de valorização de capital. Agora vamos falar sobre a empresa do momento também. BB Seguridade teve uma queda na sua cotação, mas uma empresa que está abaixo do preço teto e paga um dividendo excelente. Está no preço sobre valor patrimonial de 6,7, característico do segmento, e num PL de 8,32. Também é característico do segmento, um PL alto e um preço sobre valor patrimonial alto também. Em 10 anos o retorno foi 193%, sendo um retorno real de 64%, descontando a inflação. Então no checklist do investidor é uma empresa que não possui liquidez diária acima de 2 milhões. Mas para um pequeno investidor não é um problema. E nos últimos 5 anos ela não apresentou crescimento de receita ano após ano. E também não possui uma dívida menor do que o seu patrimônio. Até porque, quando eles falam patrimônio, não é o seu valor de mercado, que é 60 bilhões, mas sim o seu patrimônio líquido. E como é uma empresa negociada com valor de mercado muito esticado, um preço sobre valor patrimonial muito esticado, facilmente a sua dívida vai passar o seu patrimônio líquido, mas isso não é alto, não se preocupe. Então, novamente, investindo durante 5 anos em BB Seguridade, você teria 2.719 ações. E você teria hoje um patrimônio de praticamente R$84 mil com BB Seguridade. Em 2022 teria recebido um dividendo de R$5.500 no ano inteiro, um pouco mais de R$450 por mês. Já em 2023, até agosto, ela já pagou R$ 9.761. Muito provavelmente não vai ter outro pagamento agora em 2023, porque é uma empresa que paga dividendos semestralmente, ou seja, 2 vezes por ano. E o último pagamento é em agosto, que pagou um dividendo de R$ 1,60 por ação. Agora vamos falar da cereja do bolo, Banco do Brasil, a empresa destaque do momento também, está na cotação de quase R$ 48. Subiu bastante nos últimos anos, 31%, com um PL de 4,32, um PL excelente e um preço sobre valor patrimonial bem descontado, abaixo de 1. Então, no checklist do investidor, o único requisito que ela não cumpre é uma empresa que nunca deu prejuízo no ano fiscal. Então sim, Banco do Brasil já deu prejuízo, mas faz bastante tempo. Seu dividendo yield médio em 5 anos é 8,13%, então é um dividendo muito bom, sendo que o dividendo atual é praticamente 11%. Então, se você tivesse investido R$1.000 por mês, durante 5 anos, você teria 2.013 ações de Banco do Brasil. E essas ações te dariam um patrimônio de R$100 mil aproximadamente. Então, comparado às últimas ações, foi o melhor retorno por enquanto. Você teria recebido de dividendos em 2022 R$ 8.758, praticamente R$700 por mês de dividendos. E agora em 2023 até agosto, você teria recebido 6.523. Muito provavelmente o dividendo de 2023 vai ser maior que o dividendo de 2022, até porque o estipulado é 4,86 de dividendos agora em 2023, maior do que em 2022. Agora vamos para uma empresa de energia no ramo de transmissão, uma excelente pagadora de dividendos que está em alta, a Taesa. Então o preço sobre o valor patrimonial é 1,78, com um PL bem esticado porque no último trimestre seus lucros caíram bastante, então está em 10,17. Justamente a Taesa teve uma queda de 8,5% na cotação de R$ 34,50 hoje. Então esse foi o maior retorno até agora no vídeo. Se você tivesse investido 10 anos atrás, você teria um retorno de 363% com a Taesa. Um retorno real de 159%, já descontando a inflação. Então, no checklist do investidor, a empresa não apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, ela também não possui uma dívida menor do que o patrimônio, mas é característica, até porque é uma empresa de transmissão de energia. Então, ela ganha os leilões e tem que fazer o investimento. E é uma empresa que não apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos, até porque hoje, em 2023, a Taesa está passando por um momento um pouco mais complicado, diferente de 2021 e 2022. Quando pagou o recorde de dividendos. De qualquer forma, o dividendo yield médio da Taesa é 12,35%, sendo uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. O dividendo atual é de quase 10%. Então, se você tivesse investido durante 5 anos na Taesa R$1.000 por mês, você teria hoje 3.159 ações e um patrimônio de R$110 mil hoje. Teria recebido em 2022 R$15.534, ou seja, praticamente R$1.300 todos os meses de dividendos em 2022, acima dos R$1.000 que você coloca todos os meses de aporte. Já em 2023 até agora, você teria recebido R$7.426, mas o dividendo de 2023 não vai ultrapassar o de 2022.
até porque a Taesa está passando por uma queda nos seus lucros e na sua receita, que foi agravado pelo IGPM, que teve uma deflação, até porque sua receita das suas concessões é reajustado conforme o IGPM, o Índice Geral de Preços. E pessoal, algumas considerações por que você não obteve um bom retorno investindo nessas empresas por 5 anos. Praticamente todas as empresas deram pouco retorno de crescimento de capital e um dividendo muito baixo, até porque você não teria seguido o preço teto. Esse site não considera se você tivesse aportado em certos momentos quando a ação está barata. Você teria pago caro demais na ação, ultrapassando o seu preço teto. Então não compensaria ter comprado em alguns anos, porque a empresa não teria margem de segurança e não te daria um bom dividendo. E você teria reaportado os dividendos na mesma empresa. Então digamos que você compra uma empresa que está cara, você paga caro demais, e você recebe os dividendos dela. E se você reaportar dessa mesma empresa que está cara, não faz sentido. Você recebeu um dividendo baixo porque pagou caro demais e recomprou a mesma empresa pagando caro de novo. Então se você tivesse seguido o preço teto, comprado as ações descontadas e dessas ações descontadas, utilizado os dividendos para comprar mais ações descontadas. Além do seu crescimento de dividendos, iria crescer o seu capital. E em 2020 as ações caíram muito por causa da pandemia, 30, 40 até 50%. Então pode afetar o seu retorno, obviamente. Até porque teve anos no passado que não houve pandemia e as ações não despencaram tanto assim. Então se você segue a estratégia com foco em dividendos, assim como eu, o seu objetivo é acumular o maior número possível de ações. Utilizando a técnica do preço teto, que é para você não pagar caro demais uma ação, comprar mais ações pagando barato e assim receber mais dividendos, até porque os dividendos são pagos com base no número de ações que você tem. Então você pode ter uma carteira de oportunidades também e investir em small caps, ou seja, empresas que têm menos de 10 bilhões de valor de mercado e têm mais potencial de crescimento. Claro que você não vai ficar exposto demais em um setor só ou em uma ação só. Então foque em rebalancear os setores e as suas ações. E pessoal, esse foi um vídeo um pouco mais curioso, mostrando que o preço importa em muito. Se você comprar caro demais uma ação, você não vai ter um bom retorno, mesmo que a ação pague bons dividendos e seja uma ação muito perene. Então se você curtiu e achou informativo o vídeo, considere virar um membro apoiador. Custa somente R$ 2,99 por mês, é um valor bem acessível para todos e você nem percebe que está pagando. Assim você vai incentivar para que eu possa continuar os vídeos aqui no canal. Você também vai receber selos de fidelidade do lado do seu nome para te diferenciar nos comentários e também receber emojis personalizados para usar à vontade. Também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma dica e nenhuma novidade aqui no canal. Comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, porque você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas. E por último, esse vídeo não tem nenhuma recomendação de investimento. Faça suas próprias análises e tome suas próprias conclusões.